Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava a grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim fazia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eu vou ler até aqui, daqui a pouco a gente continua. Mas antes de ler isso com você, eu quero trazer algumas coisas para o teu coração, para você entender aonde eu quero chegar. Você sabe que o resultado do que você é hoje, do que você está vivendo, do que eu e você estamos vivendo hoje, é um resultado de crenças. Sejam elas crenças fortalecedoras ou sejam elas crenças limitantes. Ponto. Tá? Então, assim, aquilo que você acredita é o que realmente vai determinar quem você é, quem você vai ser, aonde você vai chegar, se você vai ou se você não vai chegar. Tá? Mas o que é uma crença? A crença, ela é um conjunto de situações, na verdade. Tá? Se a gente for trazer isso para a ciência, ela é uma programação neural. Tá? Porque você sabe que eu e você somos programados. Né? Nós temos uma programação na nossa mente. Então, tudo aquilo que você adquire ao longo do tempo vai gerando uma programação em você, vai gerando uma história, vai gerando algo. E a maioria das nossas programações, elas acontecem na infância. Né? Eu estou estudando muito sobre neurociência, PNL, eu quero fazer um curso de psicologia, porque isso me chama muita atenção, como nós nos comportamos, como o nosso caráter é formado, né? Por que as nossas limitações acontecem, e por que pessoas conseguem romper, outras não. Né? Nós temos um encontro com Deus, e eu até estava falando com alguns pastores esses dias, né, que o encontro com Deus ele é muito bom, mas ele não traz o resultado esperado que nós gostaríamos. Né? Nós queríamos que o resultado fosse de 100%, mas nem sempre é assim. O percentual de transformação às vezes é menor do que a gente esperava. Né? Mas daí, estudando, você começa a entender o porquê que algumas coisas realmente acabam não funcionando. Mas isso vai ser para um outro momento. Mas tem tudo a ver com isso aqui também. Sabe? Então, quando a gente fala de uma crença, a gente está falando justamente disso. Que é uma programação que a gente carrega, né, que é formada ao longo da nossa vida e principalmente na infância. Tem gente que tem dificuldade para ler, né? Você pede para ela, fala: fulano, lê para mim em voz alta aí tal texto, esse texto. E aí a pessoa gagueja, ela não consegue, ela tem dificuldade, sabe? É muito complicado. E aí quando você começa a estudar o comportamento humano, você começa a perceber que adultos que têm dificuldade para ler, eles sofreram algum tipo de bloqueio na infância. Alguém que chamou ele de burro quando ele estava lendo, alguém que expôs ele de alguma forma, e aí ele criou aquela limitação, ele criou aquela crença limitante de que ele não pode, que ele não consegue, que realmente ele é daquele jeito. Sabe, então, muitas das coisas que eu e você vivemos hoje são resultados de coisas que aconteceram lá quando você era menor, quando você era criança, quando você era adolescente, quando você tinha lá seus 7, 8 anos, 4, 3, entendeu? Então, a crença, ela pode tanto te ajudar, quanto pode te limitar, tá? A crença também, ela gera algo, tá? Ela gera e ela determina o seu comportamento, os seus resultados, as suas escolhas e como você enxerga o mundo, como você enxerga todo o que está à sua volta. Então, é muito importante nós entendermos sobre crença. E eu estou dando essa introdução para você, para que você consiga entender o que nós vamos falar sobre João 5. E não só para que você entenda o que está escrito em João 5, mas para que você entenda a tua história. Para que você consiga entender o que acontece com você. Para que você saiba o porquê que algumas coisas você consegue superar, passar, avançar e outras não. Então, como eu falei para você, crenças geram ou determinam o comportamento, os resultados, as suas emoções, as suas escolhas e como você enxerga o mundo. Se você olhar para muitas pessoas, né, se você fizer uma pergunta hoje,
o que é a pandemia, ou o que é a crise que nós estamos vivendo. Existem pessoas que vão falar assim, não, a crise é uma coisa detestável, horrível, e era uma coisa que, sabe, para mim é paralisante, não tem como, a minha vida acabou por causa disso. Mas de contrapartida, você pode olhar a resposta de alguma outra pessoa e ela fala assim, não, a crise, né, não trazendo a efetividade da doença, de matar as pessoas, não estou dizendo disso, mas a crise em si, algumas pessoas vão olhar e vão falar assim, não, é uma oportunidade. É um momento ao qual eu consigo melhorar algo que não estava tão bom. É um momento que eu consigo me reinventar. É um momento de oportunidade que eu consigo porque eu posso investir, eu posso aprender, né? Porque agora ficou mais fácil. As pessoas trabalham em casa, mais fácil entre aspas, né? Mas para muitos facilitou muito, porque se consegue às vezes trabalhar em home office, trabalhar em casa. Então, o tempo que você ficaria, quem sabe 1, 2, 3 horas dentro de um ônibus, você consegue converter esse tempo para aprender algo, para viver algo, para ter um momento a mais com a tua família. Então, a forma como você enxerga determinada situação, ela é baseada nas crenças que foram geradas em você. Então, se você acha que você é uma pessoa que não pode fazer nada, que você é incapaz de tudo, é uma crença limitante que foi gerada, é uma programação neural que você tem e que te impede de avançar. Agora, se você tem crenças que são fortalecedoras, é diferente. Você encara as situações de uma forma totalmente diferente. Você olha assim, aconteceu isso comigo. Não, realmente isso é difícil, realmente está complicado, mas eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, eu vou vencer, eu vou estudar, eu vou planejar, eu vou fazer alguma coisa, mas essa situação vai mudar. Isso é uma crença fortalecedora, a qual você consegue tirar da fraqueza força. Sabe quando Paulo ele fala assim, quando estou fraco, aí realmente entendo que estou forte, ou quando eu estou forte, eu entendo que eu estou fraco. É ele entendendo as limitações que ele possui. É ele entendendo que mesmo sendo Paulo, mesmo sendo alguém que conheceu a Jesus, eu tomo muita água porque eu falo demais, né? Eu falo assim muito alto. Mas Paulo ele entende algo, que ele tinha uma dependência de Deus, que ele tinha que ser dependente de Deus. E ele entende que quando ele, na mente dele, no coração dele, ele sabia assim, não, agora eu estou de boa, agora eu estou tranquilo. Agora eu estou bem, eu não estou precisando tanto de orar. Agora eu estou tranquilo, que a situação já está mais favorável, então eu não preciso orar tanto. E aí ele entendia que ele estava ficando fraco, porque ele parava de reabastecer. É a mesma coisa quando você pega teu carro, você vai lá no posto de gasolina e você enche o tanque. Aí quando você enche o tanque, você olha assim, não, tá longe da reserva. Então eu não preciso ir para o posto tão cedo, né? Porque tem bastante combustível ainda para eu andar. Mas aí chega uma hora que o tanque começa a chegar no meio, e aí daqui a pouco começa a passar do meio, e daqui a pouco vai chegando perto da reserva, e aí de repente está lá na reserva, e você está longe de um posto de gasolina, e você já está com medo de ficar na rua, e agora como é que eu vou fazer? Vou ter que ligar para fulano, para o seguro, para o Uber, não sei como é que eu vou fazer, que eu estou ficando sem gasolina. Então nós temos uma tendência muito forte de nos afastar de Deus quando as coisas estão, entre aspas, melhores. Quando as coisas estão assim numa estabilidade, vamos dizer assim. Né? Porque nós temos como ser humano essa limitação, nós temos essa tendência, né, de não buscar tanto como deveria quando as coisas estão um pouco melhores. Mas Paulo já tinha esse entendimento, ele falava, não, peraí, quando eu estou fraco, eu estou aos pés do Senhor. Quando existe fraqueza em mim, eu entendo que eu dependo de Deus. Sabe, a gente pode e consegue viver em um ambiente de total dependência de Deus e vivendo com abundância, vivendo numa situação confortável. Quando que nós começamos a perder? Quando nós esquecemos que nós somos dependentes do Senhor. Quando nós esquecemos que nós realmente precisamos dele para viver, que ele é o ar que nós respiramos, que ele é o sentido da nossa história, ele é o sentido da nossa vida. Mas isso tudo é formado por crenças. Quem sabe pela tua criação, por como você foi criado, por exemplos que você viu. Porque uma coisa que a psicologia nos ensina muito, e a palavra de Deus também nos ensina isso, né? Aonde nós devemos ensinar a criança, e não só falando, mas dando exemplo. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, a criança ela não aprende o que você fala, ela aprende o que você faz. Ela aprende te vendo fazer. Ela aprende te vendo caminhar, te vendo agir. Esses dias atrás eu estava falando com uma mulher aqui da igreja, ela estava contando uma cena que ela viu. Ela estava na casa de alguém, de um familiar dela, e ela viu as crianças brincando do mesmo jeito como os pais brigavam. O pai ele era estúpido, bruto, sabe, violento em casa com a esposa. E os dois irmãozinhos, o menino e a menina,
estavam representando exatamente em forma de brincadeira o que eles estavam fazendo. Por mais que os familiares falaram, olha, não pode brincar disso, isso é errado, mas eles estavam simplesmente replicando o que eles tinham visto, o que eles estavam aprendendo visualmente por meio de um exemplo. Então se nós queremos ver transformação na nossa casa, nós temos que mudar algumas crenças. Temos que mudar algumas coisas que foram, cravadas na nossa mente como uma verdade, e na verdade é uma falsa verdade só para te dar uma falsa sensação de tranquilidade, de paz. Nós temos que aprender a viver realmente pelos moldes da palavra de Deus. Porque se nós queremos um sucesso, é só pegar o manual do fabricante, que é a Bíblia. Porque a Bíblia a gente acha às vezes que é um manual de conhecer a Deus, de saber quem é Deus. Na verdade, se você olhar na íntegra, fala-se muito sobre Deus. Mas na verdade, Deus ele pauta para nós como Ele espera que nós venhamos a ser. Então, se nós queremos ter um sucesso, nós temos que converter algumas crenças que nós temos. Algumas programações que foram geradas na tua mente, para que você possa avançar, para que você possa romper. Porque não adianta só você conhecer, tem que colocar em prática, tem que viver. E dentro dessas crenças que eu falei para você, que a gente pode dividir em duas, né? As fortalecedoras e as limitantes. Nós temos aí, dentro dessas, nós podemos dividir como crença de identidade. O que é uma crença de identidade? É você saber quem é o seu eu. É você saber quem você é. É saber quem de fato você é. Se você não sabe quem você é, como você vai ser alguém? Eu e você temos que saber quem nós somos. Quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou alguém que foi resgatado pelo Senhor. Essa é uma crença que eu tenho que carregar verdadeira no meu coração. Mas não adianta só também você teorizar isso e não colocar isso em prática. Como que é colocar em prática? É saber que se eu sou o dono, se eu sou o filho do dono de tudo, eu posso ter acesso a todas as coisas. Se eu sou o filho de Deus, eu também moro na casa dele, então eu tenho acesso a tudo que o meu pai tem. Por que às vezes nós choramingamos, para tudo, murmuramos para tudo, reclamamos de tudo? Porque nós temos uma crença limitante de não saber a nossa identidade, de quem nós somos e quem nós somos. Nós temos que mudar algumas coisas, algumas mentalidades. A crença da identidade, ela é muito complicada, porque ela é formada desde quando você é pequeno. Porque se alguém cresceu falando para você que você não ia dar certo, que você não ia alcançar, que você não ia ser, que você não ia acontecer, que não ia dar nada certo, você traz aquilo como uma verdade. Porque quem falou isso para você é uma pessoa que, quem sabe, estava muito perto de você. E isso impacta a tua história e tem impactado a tua história. Existe uma outra crença, chamada crença da capacidade. É onde, quem sabe, você sabe quem você é. Você entendeu quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou filho do dono de todas as coisas, eu sei que Ele falou para mim que eu posso dominar sobre tudo, que eu posso alcançar várias coisas, que eu posso dominar sobre a terra, que eu posso dominar sobre a minha vida. Eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sei quem eu sou. Mas eu não acredito que eu tenho capacidade para fazer e ser tudo que Ele falou que eu seria. Essa é uma crença limitante. É uma crença sobre a capacidade. Eu não me acho capaz de fazer. E por não me achar capaz de fazer, eu não faço. É quando alguém desafia você e fala assim, o que você quer fazer? Eu quero ser um médico, eu quero ser uma médica, eu quero ser um teólogo, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser alguma coisa. Eu sei que eu sou, eu sei quem eu sou. Eu tenho minha identidade em Cristo, eu tenho minha identidade formada, eu sei quem eu sou. Mas eu não me acho capaz de passar nesse vestibular. Eu não me acho capaz de abrir a minha empresa. Eu não me acho capaz de aprender um curso de inglês. Eu comprei 2 cursos essa semana. Eu comprei um curso de inglês, que eu preciso aprender esse trem, eu preciso aprender esse negócio o mais rápido possível. Porque eu gosto muito de estudar, e os melhores materiais estão em inglês. Então, além da leitura, a fala facilita muito, te abre muitas portas para você assistir várias coisas e conhecer várias coisas também. Então, vocês que são jovens, aprendam inglês o mais rápido possível. Porque o inglês, ele abre portas para o mundo, para várias situações. Às vezes a pessoa ela quer ser missionária em outro país, tem um sonho de viajar e trabalhar em outro lugar, mas não busca, fazer aquilo. Não busca se preparar para aquilo. E isso está ligado a uma crença limitante, que é a crença da falta de capacidade. Quantas vezes eu achei que eu não podia? Quantas vezes eu achei que eu não tinha jeito? Mas eu comecei a ver que era só eu acreditar em mim mesmo. Eu não só acreditar em mim mesmo, mas acreditar que Deus acredita em mim.
Esses dias eu falei que um dos maiores fundamentos da fé não é só acreditar que Deus existe, que Ele, sabe, é galardoador, que Ele fez milagre acontecer, que Ele fez o mar se abrir, fez tanta coisa acontecer. Ter fé não é só isso. Ter fé, eu acho que ela vai mais além, ela vai num nível onde você olha para Deus como um ser santo, como alguém maravilhoso, como o Criador, um ser soberano, e você olha para Ele e Ele olha para você e fala, eu acredito em você. Sabe, porque às vezes você olha no espelho e você mesmo acredita em você. Às vezes você olha para o espelho e você vê alguém derrotado, você vê alguém que realmente não é capaz de nada, que só errou na vida, que só fez um monte de besteira. Mas mesmo assim, ele olha para você e fala assim, eu acredito em você. Eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que você pode olhar para você e olhar eu em você. Porque o que é você mudar essa crença de falta de capacidade? Quando você olhar no espelho, você não olhar para você. É você olhar Deus em você. Porque se você olha para Deus e você crê que Deus pode tudo, Deus pode ou não pode tudo? Deus pode todas as coisas, Ele é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Se Ele pode fazer qualquer coisa, se Ele estiver em você, você também pode. Se Ele estiver em você, você é altamente capaz para desenvolver qualquer trabalho. Se Ele estiver em você, você é altamente pronto para fazer qualquer coisa. Lembra, é só você olhar para a Bíblia. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, mas trazer a verdade da Bíblia para a nossa história. Porque quando você olha para Sansão, o que você vê em Sansão? Um homem fraco, falho, pecador, fazia um monte de besteira, mesmo sabendo qual era o propósito de vida dele, fazia um monte de bobagem. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus o tomava e ele cumpriu o propósito. Eu não estou te dizendo que você pode viver uma vida de qualquer jeito, não. Porque o fato dele viver a vida do jeito que ele queria, fazendo o que ele queria, trouxe alguns resultados muito negativos para a vida dele. Muitos. E principalmente de envergonhar a linhagem dele. Sabe, mas o fato de ele pecar não fez Deus não usá-lo. O fato de ele errar não fez com que Deus deixasse de amar ele. Sabe, tudo que eu e você fizemos, tudo que ainda vamos fazer, não vai fazer Deus te amar menos. Não vai ele olhar para você como o patinho feio da história, não. Mas ele tem algo que ele espera de mim e de você. Sabe, ele espera algo de nós, que é uma mudança de atitude. E quando a gente fala de mudança de atitude, é você olhar para você e você falar assim, não, eu sou capaz. Eu sou capaz. Quando a gente fala que as palavras têm poder, a nossa mente ela é programada quando você fala ou quando alguém fala alguma coisa para você. Se você lê algo, não tem tanto impacto na tua mente quando você ouve alguém falando. Sabe, as palavras elas geram algo dentro de nós, se você permitir. E tem uma outra crença que fala sobre a crença do merecimento. Sabe, às vezes você sabe quem você é, você sabe da capacidade que você tem, que você é altamente capaz, porque você conseguiu buscar e estudar e fazer. Você entende isso, você entende, sabe que você é altamente capaz. Você já não está mais com nenhum complexo interior, você sabe que você pode fazer. Mas aí chega uma hora que você olha assim, poxa vida, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou capaz, mas eu não acho que eu mereço isso. Eu acho que eu não mereço. Sabe, aquela pessoa assim que ela faz de tudo, ela sabe, ela desenvolve projeto, ela consegue ter resultado, ela sabe, mas ela faz para os outros. Ela só faz para as pessoas. Quando chega na hora de ela tomar a posse daquilo, o resultado do que ela tanto fez, ela passa para outra pessoa. Eu conheço pastores que são assim, que plantaram igrejas, que fizeram tanta coisa, que, sabe, conseguiram mover o mundo espiritual a favor de todo mundo, mas na hora que ele tinha que assumir, ele saía fora. Porque não acredita, porque tem uma crença limitante dentro dele que ele não merece. Que todo mundo merece, menos ele. Ele não se sente merecedor. Ele faz uma autossabotagem. Ele faz uma autossabotagem dentro dele. Ele sabe quem ele é em Deus. Sabe, eu não estou falando só de pastor, estou falando de várias pessoas. Mas as pessoas sabem quem elas são. Ela sabe que ela tem capacidade, que ela aprendeu, ela dominou determinada situação, determinada área. E ela sabe fazer. Mas não para ela, ela sabe fazer para os outros. Tem um rapaz que eu tenho desafiado ele para uma sociedade. E eu falei assim, cara, você tem capacidade, você tem potencial, você sabe quem você é. Só falta você entender que você merece. Só falta isso. Mas, querido, Deus ele vai desdobrando algumas coisas dentro de nós. Deus, com o passar do tempo, com o passar dos processos, porque tudo que acontece com a gente é para o nosso crescimento. Tudo que acontece comigo e com você é para que a gente avance, para que a gente alcance coisas maiores.
Mas não adianta eu saber quem eu sou, eu saber que eu sou capaz, saber que eu tenho talento, que eu tenho o dom, que eu posso fazer, se eu não consigo assumir isso, que eu sou merecedor. Porque tem gente que tem uma teologia de que nós não merecemos nada, que nós não precisamos de nada, que, né, sabe, vivemos de favor. Realmente, se nós formos olhar pela nossa conduta, por pecado e por tanta coisa, nós realmente não merecíamos. Mas se fosse assim, Jesus não tinha ido para a cruz. Se fosse assim, ele não tinha falado que nós experimentaríamos do melhor dessa terra. Sabe? E o fato de experimentar do melhor da terra, seja em saúde, em finanças, em todas as situações, em sentimentos, tem um propósito, que são alcançar pessoas, que é alcançar pessoas. Sabe? Então nós temos um propósito, mas nós só conseguimos cumprir esse propósito a partir do momento que eu entendo quem eu sou, que eu tenho uma capacidade de fazer e que eu sou merecedor de receber. Sabe? Então, alinhando essas três crenças, você pode transformar a tua história. Você pode permitir com que Deus continue fazendo algo maravilhoso na tua história. Sabe? Pessoas que às vezes estão com uma família destruída. Às vezes quem fez isso não foi o diabo, não foi Satanás. Nós temos uma culpa, sabe, uma facilidade de culpar outra pessoa. Esses tempos atrás eu preguei sobre isso, eu ministrei e falei, cara, nós temos uma facilidade gigantesca de terceirizar a culpa. Gigantesca de terceirizar a culpa. Cadê o bolo que estava aqui? Ah, fulano comeu. Ciclano comeu. Mas você não comeu? Não, eu comi, mas não foi tanto assim. Mas comeu, mas a gente tem uma facilidade de terceirizar as coisas. Ah, eu não consigo um trabalho bom. É porque o sistema é isso, porque o presidente é aquele, e aquele outro, e o governador, e não sei quem. A culpa é deles. Mas a culpa não é minha, por não me especializar, não estudar, não buscar experiência. Ah, eu não consigo emprego, mas não vai colocar currículo, não vai, sabe, buscar uma melhora pessoal, entendeu? Intelectual, para que consiga estar num nível para conseguir algo. Às vezes as pessoas querem abrir uma empresa, mas não buscam levantar recurso para essa empresa, seja recurso financeiro ou intelectual. Sabe, às vezes as pessoas querem estudar algo, querem ser alguma coisa, mas não desenvolvem para aquilo. Ah, eu quero visitar Nova York, eu quero ir para o Egito, eu quero ir para a África, eu quero ir para não sei aonde, para o Japão, mas não faz o passaporte. E aí a culpa é de A, é de B, é do sistema, é do pai, é da mãe, é da história, é do legado. Sabe, nós temos uma facilidade muito grande de terceirizar a culpa para tudo, para tudo. Ah, perdi a hora. Não, é porque o despertador não despertou. Ah, é porque eu dormi um pouco mais. Sabe, então, às vezes nós terceirizamos demais. Nós temos que começar a assumir, nós temos que começar a olhar para dentro de nós e ver tudo aquilo que são crenças limitantes, aquilo que foi criado ao longo da vida, que são falsas verdades, e começar a colocar isso para fora. Sabe quando Paulo fala assim, para nós renovarmos a nossa mente, ele está falando sobre mudança de atitude. Ele está falando sobre mudança de comportamento. Às vezes nós queremos crescer, mas não mudamos o nosso comportamento. Nós temos que mudar comportamento. Uma mentira que se leva como verdade até hoje, em muitos lugares e para muitas pessoas, é que aquilo que eu fui no passado ou que eu sou hoje vai ser assim o resto da vida. Né? Tem um ditado popular que diz que pau que nasce torto nunca endireita. Mas isso é uma mentira. Assim como a lei de Murphy fala que tudo que começa errado tem que terminar errado, ou tem uma tendência de terminar errado. Salomão provou isso de uma forma totalmente contrária, né? Quando ele começa a falar em Eclesiastes sobre tudo que ele viveu, sobre tudo que ele passou, ele fala muito claramente, melhor é o fim do que o começo das coisas. Sabe, o fato da tua história ter começado ruim, você ter nascido em um lugar, quem sabe, com muita pobreza, com falta de produtividade, com tanta coisa negativa, não quer dizer que você vá ser assim o resto da vida. É somente uma mentira que você tem aceitado como verdade o resto da vida. Sabe, então isso não precisa acontecer. Isso pode mudar, isso pode ser transformado hoje ainda. Agora vamos lá para o texto, trazendo essa base sobre crença. Eu sei que tem muito mais coisa que a gente podia falar, mas a gente não tem tempo para isso, tá? Mas eu queria só trazer mais ou menos para você o que é essa crença e que a gente pode realinhar essas crenças. Que a gente pode fazer e colocar em prática o que Paulo falou sobre nós mudarmos e transformarmos a nossa mente. Transformar as nossas convicções erradas em convicções da palavra, em convicções daquilo que Jesus declarou para nós. Sabe, é possível. Você saber quem você é, da capacidade que você tem e que você pode viver tudo aquilo que você quer viver.
Tudo é um processo, tudo é uma forma de interpretar e agir. Que não adianta só você acreditar em todas as verdades, mas não fazer aquilo acontecer. Como que faz acontecer? Buscando a Deus em primeiro lugar, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro, e aí o resto vai ser acrescentado. O problema é que às vezes nós dedicamos tempo para tudo, dedicamos tempo para estudar, dedicamos tempo, para trabalhar, dedicamos tempo para todas as coisas e deixamos Deus lá para a hora que der um tempinho eu vou buscar a Deus. A hora que sobrar um dia eu jejuo, a hora que der um tempo eu consagro, e Deus vai ficando. E aí nós achamos que estamos fortes, porque estamos buscando inteligência, porque estamos, estudando bastante, estamos trabalhando bastante, ganhando riquezas. E a gente acha que está bem, mas na verdade a gente está mal. Sempre que eu e você achamos que somos autossuficientes, queridão, pode largar a mão. Pode parar que você está no lugar errado. Que aí você acha que está vivendo algo ótimo e só está vivendo algo mais ou menos. Porque não conseguiu abrir a mente ainda, não conseguiu amadurecer para entender o que é realmente o ótimo de Deus. O ótimo de Deus é quando as coisas elas fluem, você não precisa ficar se matando para alguma coisa. Eu não estou dizendo que quando a gente quer algo a gente precisa se esforçar, precisa, obviamente. Mas é o exemplo que eu dei no começo. Se eu quero carregar alguém sozinho, vai dar muito mais trabalho. Mas agora, se eu tenho alguém para me ajudar, alguém mais forte do que eu para me ajudar, querido, tenha certeza que vai ser muito mais fácil, que vai ser muito mais tranquilo. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, de quem coloca Deus em primeiro lugar e quem não coloca. Mas nós fomos moldados para que nós conseguíssemos tudo sozinho, na força do braço, do nosso jeito, Mas Deus tem que estar em tudo na nossa história. Quando a gente fala que é Deus, depois o trabalho, depois a família, depois a igreja, e vem uma sucessão de coisas, não sei como você está ordenando a tua história, mas Deus tem que fazer parte de todo o processo. Não adianta querer colocar só Deus na área espiritual e deixar, não, no trabalho eu me viro, na escola eu me viro, Tem gente que faz tudo o dia inteiro, tudo o dia todo, e não tira um minuto para orar. Nem na hora do almoço não ora. Não tira um tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para cursar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para jogar bola, tem tempo para fazer tudo, menos para ter tempo para Deus. E aí quando as coisas pegam, quando as coisas acontecem, aí é o filho que adoece, é a mãe que não sei o quê, e é ele que se arrebenta, e é isso que acontece, e é o boleto que não sei de onde que veio, e o dinheiro que não dá, e as coisas que não fluem, aí lembra que Deus existe. Não precisa ser assim. Se Deus ele participar da nossa história todos os dias, nós não precisamos agir dessa forma, não precisamos passar por algumas coisas que estamos passando, mas Deus ele nos permite passar, para que a gente faça uma reflexão, para que a gente tenha um entendimento do porquê a gente está ali. Mas vamos lá para o texto. João 5. Algumas coisas me chamam muito a atenção aqui nesse texto. Que Jesus ele está indo para uma festa. Jesus está indo para uma festa dos judeus que acontecia todos os anos. E ele estava sozinho, né? Então subentende-se que ele não queria aglomeração, que ele não queria destaque, ele queria, chegar ali na surdina de boa, tranquilo, só dar uma olhada, uma fiscalizada no que estava acontecendo. Ele estava indo tranquilo para lá. E aí o texto ele enfatiza sobre o tanque de Betesda. E fala assim, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Sempre que a Bíblia ela chegar para mim, para você, ou agora que você estiver lendo e ela nos falar e nos frisar algo, é porque aquele algo tem algo a nos trazer. Tem uma informação, um segredo, entre aspas, ali, né? Tem uma mensagem por trás daquilo para nos trazer. E ele fala assim que em hebraico. Então, eu fui consultar para ver o que fala em hebraico, né? O que é a tradução. E a tradução de Betesda nesse texto está falando sobre a casa de misericórdia. Está falando sobre um ambiente onde havia misericórdia, onde as pessoas entravam num tanque. Conta-se a história de que um anjo vinha uma vez, né, ali durante um certo período, as águas agitavam e quem entrasse na água era a pessoa que seria curada. E eu fui buscar, né, a história para ver, e em algumas Bíblias, nessa que eu estou na King James ela não está, mas na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, se você tiver aí na tua casa, na tua Bíblia, dá uma olhada. O versículo 4, provavelmente ele vai estar entre colchetes, tá? Quando você vê qualquer texto na Bíblia que está entre colchetes, significa que esse texto não tem uma base histórica, não foi conseguido dar fundamentação para esse texto. Ele está como uma referência, mas não foi comprovado pelos originais da Bíblia que aquilo realmente aconteceu, tá? Por que eu vou trazer isso para você? E aí você vai entender o porquê que eu falei tanto de crença no começo.
E aí o texto diz assim, no versículo 3 diz, nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. Aí você entende o porquê que era a cidade ali, a Casa dos Milagres. E aí no 4, que é o texto que vai estar entre corrigentes no teu texto, na tua Bíblia, vai estar assim, de certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curada qualquer doença que tivesse. Por que eu falei isso para você sobre crença? Porque esse texto em específico, nesse momento, ele não tem uma fundamentação histórica de que realmente haviam milagres acontecendo por causa do agito de algumas águas. O que pode ter acontecido é o seguinte, é que num determinado tempo a água agitou e existem várias teorias sobre o agitar das águas, e uma delas é que, como existiam 2 tanques, a água da purificação onde eles entravam, ela tinha que ser uma água corrente, tinha que ser água fluindo a todo momento, porque as pessoas entravam entre aspas, para se purificar. Então tinha que ser uma água corrente, então tinha que estar fluindo água, e tinha um certo momento que eles liberavam a água de um outro tanque para vir para esse tanque, e havia um movimento e um agito. Eu não estou dizendo para você que não aconteceu nenhum milagre nesse tanque. O que eu quero mostrar para você é a crença que foi gerada nesse tanque, nesse ambiente. Porque eu fui consultar arqueologia, né, ver as escavações, até eu tinha pegado algumas fotos, mas acabei esquecendo de passar para os meninos. Mas tem as escavações do tanque de Betesda e mostra, né, o ambiente onde era o primeiro solo, onde Jesus caminhou lá. Porque agora tem muitas ruínas, né? Teve uma escavação de 30 metros para chegar nesse lugar. E os romanos, quando eles reformaram esse tanque, eles criaram ali um ritual para um deus pagão. Justamente Seraptopis, se eu não me engano, acho que é Seraptopis, o nome do deus a qual eles destinavam os milagres que aconteciam naquele tanque. Só que antes, né, eles encontraram, antes desse momento dos romanos, eles encontraram somente uma imagem, né, representando um anjo que descia sobre umas águas e elas sendo agitadas. Então a única prova, né, que realmente acontecia isso era essa imagem. Então não tem uma prova, vamos dizer assim, fundamental histórica escrita, né, literalmente, que isso acontecia. Então pode ser que aconteceu ali o quê? Uma crença de que algo acontecia. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós somos conduzidos por crenças. Se alguém chega para você e fala para você assim, ó, vai lá naquela empresa, ou não precisa nem ser empresa, vamos trazer para o lado digital, né, que isso é muito mais fácil. Só essa semana eu recebi acho que umas 4 vezes um link desse. A pessoa mandou um link para mim, uns 4 amigos meus mandaram. Preenche esse questionário, esse questionário porque as pessoas que foram selecionadas para preencher isso aqui vão ganhar um Galaxy S1. S1 não, é S21, A21, sei lá, é o último que saiu agora. S21, né? Acho que é. Dependente, mas vai ganhar um celular top, né? E aí quando eu olho para aquilo, eu fico assim, será que eu respondo? Será que eu não respondo? Será que eu fico quieto? Na maioria das vezes eu não falo nada. Mas as pessoas são levadas por essa crença da facilidade de que algo vai acontecer, de que realmente faz isso que vai acontecer aquilo, né? Pula 7 ondas lá na virada do ano que o teu ano vai ser maravilhoso, né? Então, tipo, nós somos movidos e levados por crenças. E o que acontecia nesse ambiente, pelo menos no ambiente romano, foi onde que começaram a criar essa crença de que a água era saradora, de que a água era curadora, né? Quantas pessoas que são enganadas, às vezes, vai lá no tal lugar lá que aquela água cura. Claro que algumas águas têm algumas propriedades, né, minerais e tal, e um barro que não sei o que deixa mais jovem. Pode ser que tenha realmente alguma ligação. Eu não estou dizendo que não exista esse tipo de coisa. Mas quando a gente fala de milagre, é uma crença muito forte que é gerada. É uma crença muito intensa que é gerada sobre isso. E eu quero mostrar para você que Jesus ele quebra aquela crença na hora que ele encontra aquele paralítico. Então, como eu falei para você, não é um fato consolidado de que realmente tinha um anjo que descia e fazia. Eu não estou dizendo que Deus não pode pegar um anjo, sabe, fazer um anjo descer. Nós já tivemos essas experiências na nossa igreja, de anjos realmente, de pessoas terem visões de anjos, que os anjos eles podem descer na terra, eles podem estar no nosso meio. A palavra de Deus diz que muitas pessoas hospedariam anjos. Eu não estou tirando a legitimidade de que o anjo ele pode estar no nosso meio e operar algumas coisas. A Bíblia tem vastos exemplos disso. Mas eu estou trazendo exatamente nesse contexto agora, desse cenário.
E aí no 5 diz o seguinte: e estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Uma coisa que chama a atenção desse lugar, que onde que ficava o tanque de Betesda? Próximo à porta das ovelhas. O que era a porta das ovelhas? A porta da ovelha era um ambiente onde as ovelhas entravam, né, elas eram lavadas no tanque, né, elas eram lavadas no tanque, para quê? Para serem entregues ao sacerdote, para sacrifício. Então eles ficavam próximos a essa porta. Mas outra coisa que me chama a atenção é que quando a gente fala de casa de misericórdia, esse tanque estava onde exatamente? Próximo ao templo. Sabe, então, mesmo próximo ao templo, haviam pessoas que estavam ali enfermas, coxas, sabe, cegos, tinha paralítico, tinha um monte de gente precisando de um monte de coisa. E eles estavam próximos da onde? Do templo. Vamos voltar na história de Ana. Lembra da história de Ana? Que Ana, ela está lá, tem um confronto com o seu marido, ela tem aquele problema que ela não pode ter filho, e aí ele fala para ela assim, ó, você está triste por quê? Por que você está chorando? Você está chorando por quê? Não é melhor a minha presença do que 10 filhos? Ele te colocando como bambambam, né? Eu sou o gostosão da história, eu sou bom demais, por que você está chorando? Sabe, só a minha presença te basta, né? Autossuficiência total ali, o ego dele explodiu. E ela não responde, mas o que ela vai fazer? Ela vai se lamuriar em outros lugares? Não. O que ela faz? Ela vai para onde? Para o templo. Porque ela foi fazer o quê? Ter um encontro com quem podia resolver o problema dela. Qual que é o grande problema das pessoas desde os tempos, sabe, primórdios da Terra? É buscar a solução onde não tem solução. É buscar a solução com pessoas que não vão mudar a história delas. É buscar, sabe, às vezes conselho com quem está pior do que elas. Isso é o que acontece e hoje não mudou, hoje continua do mesmo jeito. Por que esse texto, João, ele faz essa menção justamente para enfatizar que a casa de misericórdia estava próxima ao templo? Porque quantas vezes você se encontra, ou quem sabe você está nessa situação de uma dificuldade, de uma questão às vezes de saúde, financeira, independente do problema, em vez de você ir para a presença de Deus, você vai se lamentar com crenças, você vai se lamentar com coisas, com simpatias, porque falaram que se eu fizer isso vai acontecer aquilo, se eu fizer aquilo lá vai dar certo isso aqui, se eu benzer disso e daquilo vai dar certo. Para com isso. Vai falar com quem vai mudar. Fala com quem vai realmente transformar. Sabe, vai lá na fonte. Em vez de ficar indo no enfermeiro, vai no médico direto. Entendeu? Não vai no vizinho que sabe um monte de coisa. Não estou, sabe, tirando a capacidade intelectual das pessoas. Mas vai em quem realmente vai mudar a tua história, que você não vai precisar ficar dando murro em ponta de faca. Porque é natural, eu e você, em algum momento nós vamos nos machucar. Em algum momento nós vamos precisar de uma ajuda. Vou te dar um exemplo. Semana passada? Foi semana passada que a gente caiu, né? Retrasado? Vocês sabem que a minha esposa, ela fez uma cirurgia, né? Para quem não é aqui da igreja, ela fez uma cirurgia há uns dias atrás, uns 15 dias atrás, mais ou menos. E aí ela estava recuperando e eu precisava levar, ela fez a cirurgia numa sexta, acho que foi sexta-feira. E eu precisava levar ela na quarta-feira, eu precisava levar ela no médico para fazer o acompanhamento, ele ia ver como é que estavam os pontos e tal, enfim. E aí, faltando 1 hora mais ou menos para sair, já estava tudo pronto, arrumado, já tudo certinho, esperando mais ou menos dar um horário para sair. E aí a gente cortou um pé de maracujá, né? Ele entrou, subiu na árvore lá, ficou bem grandão. E a gente cortou e ele começou a secar o cipó. E eu falei assim, eu vou puxar esse cipó, ele já está seco, já vai dar boa, né? Dá para puxar e tirar, porque ele secou todas as folhas, está fazendo uma sujeirada. Eu falei, vou aproveitar esse tempo aqui e vou arrancar esse cipó. E o cipó não saía. Aí o meu sobrinho, né, deram a ideia para ele assim, ajuda o tio lá a puxar. E ele veio me ajudar a puxar, ele é forte, né? Só que daí o cipó não foi tão forte como nós dois, entendeu? E o cipó rompeu, só que não deu tempo de eu pegar e pisar direito e eu virei meu pé aquele dia. Achei que tinha até quebrado. E aí eu tive um problema no pé, a torção. Só que, por que eu tô te contando essa história? Porque sabe para onde que eu fui naquele dia? Eu não fui na vizinha curandeira, eu não fui, sabe, buscar alguma coisa, não. Eu fui no hospital direto.
Eu fui no hospital. Isso é interessante por quê? Porque às vezes a gente espiritualiza demais. A gente espiritualiza coisas demais. Sabe? Isso vale para aquelas pessoas que foram curadas dentro de uma igreja. Ou seja dentro da igreja, ou foram curados porque alguém orou. Sempre que alguém falar para você assim que você foi curado, no momento de oração, só vai ter validação essa cura a partir do momento que você comprovar isso pela medicina. Não adianta eu só acreditar, porque não estou invalidando a tua fé. Eu estou dizendo assim, ó, se eu realmente fui curado, então eu vou comprovar cientificamente, eu vou pegar um atestado, eu vou fazer um exame para comprovar que eu fui, para mostrar para as pessoas que Deus realmente continua fazendo. Sabe, porque as pessoas gostam de duvidar. Então, se as pessoas gostam de duvidar, então eu vou mostrar para elas que Jesus ainda continua fazendo, continua operando e está fazendo e vai fazer. Sabe, então se você já teve essa experiência de ser curado, de ter uma oração e receber a cura, comprova então isso pela medicina e mostra que realmente Deus continua fazendo. Porque tem pessoas que são meio Tomé, que ela tem que ver para acreditar. Isso também por quê? Porque às vezes somos movidos por sentimento. Quando a gente fala de crença e que as palavras têm poder, as palavras elas podem mudar coisas na tua vida. Ela pode mudar até a forma como você se comporta. Se você, quem já participou, já teve alguma sessão com um psicólogo, né, que trabalha com PNL, você vai perceber que você consegue ser curado de traumas e fobias em 10 minutos. Com uma técnica de neurociência, sabe, de PNL. Então, a nossa mente ela pode mudar algumas situações, assim como ela pode nos enganar. Que a palavra de Deus diz assim que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Às vezes a nossa emoção pode nos confundir e tirar a razão do lugar. Sabe? Então eu te dou essa orientação. Sempre que acontecer isso, principalmente se for uma coisa séria, um câncer, um nódulo, qualquer outra coisa, que às vezes você consegue fisicamente perceber que aquilo sumiu. Mas vai lá no médico, pede para fazer o exame, porque essa é uma grande oportunidade de você levar a palavra de Jesus para o teu médico e falar assim, ó, eu falei para você que Deus ia fazer? E aí você mostra e prova para ele que Deus ainda faz, que ele continua fazendo e que ele nunca parou de fazer. E aí eu fui lá no hospital. E ele tirou lá o raio-x, me deu a injeção, eu entendi o porquê da injeção, eu acho que aquilo lá era meio, né, psicológico o negócio. Porque a injeção doeu muito mais do que o pé. Né? E aí eu parei de esquecer da dor no pé e senti a dor na injeção. Eu falei, entendi como é que você ia curar meu pé. Né? Mas fui lá, tomei a injeção, resolveu por uma semana. Ainda estou mancando, dependendo do jeito que eu ando, né, acaba doendo ainda. Mas o que eu estou querendo mostrar para você? É você ir aonde vai resolver. É você ir para um lugar aonde realmente vai mudar a tua história. E quando a gente fala de mundo espiritual, é você ir direto em Deus. Porque, para pensar. Por que Deus ia preparar um plano de redenção para enviar o filho dele para a cruz, ao ponto dele, quando Jesus está sendo crucificado, ele chega a virar para não olhar o que ia acontecer com o filho dele? Agora, você acha que isso foi de bobeira? Agora, se você acha que isso foi à toa, não foi. Foi para que o véu se rasgasse de cima a baixo, para que não precisasse mais de um sacerdote para interceder por mim e por você, mas para que eu e você tivéssemos acesso, sabe, ilimitado a Deus. E agora que nós temos acesso ilimitado a Deus, nós queremos ir para o pastor, pastor, ora por mim, fulano ora por mim, fulano não sei o que por mim. Não é errado você ter cobertura espiritual, mas tem muita coisa que você mesmo pode resolver. Que você mesmo pode ir direto em Deus e falar, Deus, eu estou com essa situação, eu estou com esse problema, é meu familiar que está no UTI, é essa situação na empresa, é esse dinheiro que eu não consigo, é esse emprego que eu preciso. Sabe, você tem acesso direto a Deus. Então você não precisa ir para um tanque para resolver esse problema. É isso que eu quero mostrar para você. Jesus ele não evidencia o tanque. Quem evidencia o tanque é João falando sobre o que estava acontecendo. E nem tem uma prova literal de que aquilo realmente acontecia. Mas eu quero mostrar para você que não é o que acontecia no tanque que faz a diferença, mas é o que aconteceu com o homem quando ele encontrou Jesus. E isso fez a diferença. Tanto que Jesus não fala para ele. Lembra do tanque de Siloé? Quando Jesus encontra o cego? Ele encontra o cego, e aí Jesus faz a lama lá, passa no olho dele, e aí Jesus fala o que para ele? Vai lá no tanque e lava os olhos. Aí Jesus fala para ele lá no tanque de Siloé. Só que para esse ele não falou, porque Deus já sabia qual era a crença que havia sobre aquilo ali. E o que Jesus quer fazer comigo e com você é acabar com todas as crenças que eu e você temos e comecemos a olhar para Jesus. Porque é Ele que vai transformar, não é uma água que se mexe que vai mudar a tua história. Quem vai mudar a tua história é o poder na autoridade do nome de Jesus. E isso muda a nossa história. Isso faz com que eu e você realmente avancemos. Isso muda.
Encontrar Jesus muda a tua condição. Encontrar Jesus muda a tua realidade. Isso muda. Mas vamos continuar o texto lá, porque senão não vai dar tempo. E aí, Jesus vê aquele homem e o texto fala assim: e estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, como que Jesus sabia disso? Ou porque ele já tinha ouvido de alguém falar, ou Jesus já tinha passado algumas vezes por ali, porque era o caminho para ir para o templo, e ele sabia, já tinha visto o homem ali. Ou o próprio Espírito Santo falou para ele quem era. Porque quando você tem acesso privilegiado, quando você tem informação privilegiada, porque você conhece alguém, você tem informações que ninguém tem. Sabe? Então, por isso que eu incentivo os jovens. Ontem mesmo eu estava conversando com um. Eu falei, cara, investe no teu batismo com o Espírito Santo. Invista tempo orando em línguas, que é a edificação do teu espírito. Porque Deus, ele pode nos dar ferramentas, sabe, para que o nosso nível espiritual ele possa aumentar, para que você possa se desenvolver, para que você possa produzir muito mais. Sabe? Então Jesus já sabia quem era o homem, sabia que ele estava ali há muito tempo, e Jesus faz uma pergunta, que para nós às vezes é meio boba, né? Queres ser curado? É a mesma coisa eu chegar lá no hospital e o médico olhar para mim, para o meu pé, nossa, tá inchado, né? Tá doendo? Falei, tá. E ele fala, você quer ficar sem a dor? Falei, não, eu gostei, eu achei algo bacana, né? Gostei dessa dor aqui. A da injeção, então, nem se fala. Vamos deixar ela aqui? Faz nada não, deixa assim. Precisa. Você acha que era isso que estava passando no coração do cara? Não era. Precisava fazer essa pergunta? Sinceramente, você acha que precisava fazer essa pergunta? Não precisava. Mas só que eu e você temos que entender uma coisa. Jesus nunca pergunta nada sem propósito. Nunca. Ele nunca vai fazer uma pergunta para você dentro do teu coração sem que ele espere uma reação, uma resposta sobre algo. Porque é algo muito óbvio para ele perguntar. O cara está há 38 anos. É a mesma coisa que você tem um casamento que já está há 38 anos, você está empurrando ele. Há 30 anos que você está suportando ele. Você está numa empresa, quem sabe, há 38 anos, sabe, vivendo desse jeito. Uma condição que você está há 38 anos carregando ela. E aí chega alguém e sabe que você gostaria que essa situação mudasse, e essa pessoa tem a solução para você, e ela te faz uma pergunta, você quer mudar esse negócio aí? Fala, não, faz 38 anos, eu gosto disso. Já até peguei um apego por essa situação. Jesus sabia que dentro do coração do cara tinha realmente um incentivo, um querer mudar. Jesus sabia, Jesus não era bobo. O próprio Espírito Santo, ele revela. Quando alguém toca nele no meio da multidão e ele fala, de mim saiu virtude, ele já sabia das coisas que estavam acontecendo. Mas Jesus, ele tem um propósito, ele tem uma expectativa em relação àquilo que está em nós. E aí, o homem expressa exatamente a resposta que Jesus queria. E no 7 diz, o homem enfermo queixou-se. Agora vamos pensar no outro personagem, né? Jesus, a gente entendeu que não precisava fazer a pergunta no nosso pensamento, nas nossas convicções. Mas agora me responde uma coisa. O cara precisava responder o que respondeu? Não era mais fácil assim, não, eu quero ser curado. Não era essa a resposta óbvia? Não era essa a resposta que tinha que ser mais objetiva e assertiva para essa pergunta que foi feita? Só que Jesus, ele não queria saber se ele queria ou não ser curado, porque Jesus já sabia que ele queria ser curado. O que Jesus queria saber é o que estava dentro dele. É o que estava sendo gerado dentro dele. E agora você vai entender o porquê que eu te falei de tanta crença limitante. Porque dentro dele, quando ele responde, ele fala assim, ó. Perdi. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Primeiro, ele não sabia nem quem que ele era. Ele não fala, ó, eu sou fulano, filho de ciclano, venho da linhagem de alguém. Ele já não tinha mais identidade, ele já não tinha mais, sabe, referência de nada. Já faziam 38 anos. E quando eu olho para ele e vejo 38 anos, e 38 anos ele no mesmo lugar, pensa só. Se você precisa muito de uma coisa, você precisa muito de uma coisa, e aí você vai num dia, não tem resposta. Você vai no outro dia, não tem resposta. No terceiro já nem quer ir mais. No terceiro já nem vai mais. Sabe?
Às vezes é o teu marido ou é a tua esposa que você espera uma mudança de atitude, né? Que largue da bebida, que largue do vício, que largue disso, que largue daquilo. Aí você ora no primeiro dia, aí você ora no segundo dia, você ora no terceiro dia. Já faz 1 ano que você está orando, já faz 2 anos que você está orando. Aí quando chega no terceiro ano, se você conseguir chegar no terceiro ano, você fala assim, não quero mais saber, chega desse negócio, não quero mais viver desse jeito. Cansei, já estou tantos anos pedindo cura, estou pedindo restauração e o negócio não acontece. Nesse homem eu vejo 38 anos de alguém com esperança. 38 anos de alguém que realmente não abriu mão, sabe? Por mais que ele tinha uma crença errada, no lugar errado, mas ele tinha uma esperança, ele acreditava em alguma coisa. Quantos de nós desistimos no primeiro erro que dá? Ah não, a primeira briga, pronto, já não quero mais nada. Chega lá o chefe, fala no emprego, olha torto para você, não, isso aqui não é para mim, Deus não tem isso para mim, não é assim que eu quero, e acabou, já desiste, vai embora. Nós temos uma facilidade muito grande de desistir das coisas. Sabe, mas esse homem nos dá uma lição de 38 anos, mesmo acreditando na coisa errada, ele está ali 38 anos convicto. Quanto tempo faz que você já desistiu do teu sonho? Porque ele tinha um sonho, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, que era andar. Quanto tempo você já parou na tua caminhada? Faz quanto tempo que você já desistiu de Deus? Faz quanto tempo que você já não quer nem saber de Jesus mais? Porque alguém falou algo para você na igreja e você se revoltou e ficou todo vitimista e todo dodói e você foi embora. Mas você estava lá por causa das pessoas ou por causa de Jesus? Você está no teu emprego porque Deus te colocou lá com um propósito ou para atender uma necessidade ou um capricho seu? Nós temos que entender o porquê nós estamos inseridos nos ambientes. Se nós não conseguimos saber quem nós somos, de nada adianta. Porque aí você não consegue fazer o resto, você não consegue ser capaz, você não consegue viver. Mas aí ele se queixa, ele fala, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Lembra da terceirização da culpa? Nós temos uma facilidade grande de colocar em todas as coisas ruins que nos acontecem, achar um culpado, mas o culpado nunca sou eu. Porque era, quem sabe, vamos lá, ao ele chegar para alguém, porque alguém levava ele para lá. Ou ele morava lá. Mas eu acho pouco provável. Mas se alguém levava ele lá todo dia, ele podia combinar com esse alguém, me ajuda aí. Fica junto comigo aqui, pelo menos, ou vou fazer uma escala entre os meus amigos. E aí isso me mostra uma outra coisa. Existem pessoas que acham que é bom ficar sozinho. Mas ninguém foi criado para ser sozinho. Ninguém foi criado para ser exclusivo ali, sabe, naquela redoma de vidro e não ter contato com ninguém. A própria palavra diz em todo tempo, amo o amigo, para que na hora da angústia surja um irmão. Sabe, tem um ditado popular que diz assim, que é melhor um estranho perto, né, um vizinho perto do que um irmão longe. A palavra diz que é melhor estar em 2 no caminho, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então nós temos a necessidade, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos estar aliançados, unidos com pessoas. Andar com pessoas que vão te levar para um degrau acima. Sempre se alie com pessoas, quando eu falo aliar no bom sentido, mas sempre caminhe com pessoas que têm algo a oferecer, no sentido de você aprender algo com aquela pessoa. Entendeu? Sempre procure pessoas que têm resultado na área que você precisa. Tenha bons relacionamentos. Né? Tem uma frase no meio do empreendedorismo que diz assim que relacionamento, contato, vale mais do que dinheiro. Sabe, porque realmente, às vezes você não sabe como chegar em tal lugar, ou entrar em um ambiente, mas você conhece alguém que pode te colocar naquele lugar. E justamente isso que acontece na nossa vida. E aí, o texto continua. E aí ele fala, pois, enquanto estou indo, provavelmente ele tentava, desce outro antes de mim. Mas aí Jesus dá uma sacada para ele, fora do comum. Jesus fala para ele assim, ei, e quem falou para você que você precisa de um tanque para poder caminhar? Você não precisa de um tanque. Você não precisa dessa crença, você não precisa acreditar nisso aí. Quem sabe Jesus falou, isso aí não é, isso aí é bobagem, para com isso. Eu posso mudar a tua história, eu vou fazer você caminhar agora. Você quer ser curado? E aí ele descarrega tudo aquilo que estava dentro, todas as mágoas, todas as tristezas que estavam dentro dele. Ele descarrega tudo em Jesus. E é isso que eu e você precisamos fazer hoje. É lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Deus pode mudar toda a tua história, Deus pode se mover na tua casa, no teu lar, restaurar a tua família. Ele pode fazer tudo isso.
Mas eu e você precisamos acreditar, precisamos estar convictos que Ele pode mudar. E não essa crença que você achou. Para de se apegar a coisas, se apega a Jesus. Para de se pegar a situações, se apega a Jesus. Ele muda. Você não depende de um pastor, você não depende de uma pastora, você não depende de um líder, você não depende de ninguém, você depende de Jesus. Vai até Jesus. Para de olhar para o tanque, para de olhar para aquilo que você olha assim, não, mas aquela pessoa, eu sei que Deus usa ele. Para de olhar para isso. Jesus pode mudar a tua história só porque você encontrou com Ele. É só isso que eu e você precisamos. E aí Jesus ordenou-lhe: levanta, apanha o teu leito e anda. Por que Jesus tem que dar uma ordem para ele? Para pensar. Se você é curado, né, de uma paralisia, automaticamente ele ia mexer a perna. Só pelo fato de ele chegar em Jesus, e Jesus já ter aceitado no coração, porque quando Jesus faz a pergunta, Jesus já estava liberando a cura para ele. Agora, pensa só, precisava ele falar, levanta, dar uma ordem para ele levantar, era só ele sentir que a perna estava ali mexendo e falou, opa, mudou alguma coisa, estou levantando. Não, porque às vezes Deus já liberou a bênção sobre a tua vida, Deus já curou, Deus já fez, Deus já restaurou, mas ele precisa falar assim, você não está vendo o que eu estou fazendo? Você não viu o que eu fiz? Toma posse, acredita, confia. Eu já fiz. Mas nós precisamos, às vezes, de uma ordem, falar, olha, você está vendo que você está andando? Então, vamos seguir o trecho? Vamos continuar? Vamos continuar a caminhada que você tinha que já ter feito há muitos anos? E aí ele, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Por que ele fala de apanhar o leito? Ele fala justamente assim, você vai carregar a tua história. Você vai carregar o que aconteceu com você, para que sirva de testemunha, para que as pessoas enxerguem que dá para ter esperança. Que eles não precisam de um tanque para ter a mudança de vida. Eles não precisam de um amuleto para fazer as coisas acontecerem. Eles precisam me conhecer. É só isso que você precisa para mudar a tua história. Você não precisa de carregar fitinha, você não precisa de fazer isso, não precisa carregar aquilo, você não precisa dar 7 saltos, você não precisa fazer nada disso. Você precisa ter um encontro com Jesus. E hoje ele estabeleceu um momento específico para que você tenha esse encontro com ele. Você não precisa estar aqui dentro da igreja para isso acontecer. Por mais que nós precisamos nos reunir, assim que acabar todos esses lockdowns, nós vamos nos reunir para glorificar a Deus, para fazer um culto de ação de graças ao Senhor. É necessário nós estarmos aqui. E você vai ver isso lá no versículo 14. Mas Jesus ele esperava uma resposta dele sobre isso. Jesus fala, apanha o teu leito e anda. Ele teve que dar uma ordem, olha, eu já fiz o negócio acontecer, agora você vai fazer a tua parte. Eu já te curei. Agora você levanta e anda. Sabe, quando Jesus ele executa um milagre, quando ele faz um milagre acontecer, ele faz a parte dele espiritual, mas ele espera que nós venhamos nos mover no natural depois do que ele fez. Não adianta só falar, Deus, me cura, me abençoa, faz isso, faz aquilo. Ele faz, ele fez, mas ele esperou uma resposta em relação àquilo que ele fez. Porque ele curou. Então agora quem anda é você. Querido, ele já fez algo por você. É só você caminhar, é só você avançar, agora é com você. Agora você vai fazer o negócio acontecer, porque ele já te abençoou. Para encerrar e a gente orar, eu quero que você vá lá para o versículo 14. Vamos lá para o 14, que é o que eu falei para você agora. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Isso me leva a entender que a condição a qual ele se encontrava, possivelmente, foi ele mesmo que buscou. Porque a palavra diz assim, veja que estás curado. Você está vendo que você está curado, né? Você está vendo que você está andando. Você está vendo o jeito que você está. Aí ele fala assim, olha, não voltes a pecar. Ele está falando, você está curado. O milagre foi atendido. O seu pedido foi atendido. Então, para que não te aconteça coisa pior, não volte a pecar. Ele está falando, não volte a fazer o que você fazia. Não volte a agir como você agia. Por que tem tanta gente padecendo? Por que tem tanta gente perecendo com doença, com falta de tantas coisas? Por quê? Com depressão, com tanta coisa.
Porque Deus opera um milagre. Jesus atende o pedido dele. E aí o que ele faz? Simplesmente vai embora. Simplesmente esquece. Você acha que Jesus não sabia, quando chega lá os leprosos, você acha que Jesus já não sabia que eles iam embora? Sabia. E que um só ia voltar. E aí Jesus pergunta, cadê os outros? Não sei. Só sei que eu voltei para agradecer. Sabe, e quem sabe esse moço, na hora que ele é curado, ele lembra, quem sabe, desse paralítico. Sei lá. Ou ele lembra de alguém, não sei. Mas ele tem algo dentro do coração dele que é gratidão. E ele entende o propósito e a resposta pela qual ele tinha que dar para Jesus. Porque quando esse texto fala o seguinte, mais tarde Jesus o encontra onde? No templo. Sabe, Jesus ele não faz algo na nossa história simplesmente por fazer, ele espera uma resposta, ele espera uma ação, ele espera uma conduta da nossa parte em continuar caminhando, em continuar buscando, em continuar realmente se fortalecendo em Deus para não voltar mais o que era. E não só isso, para que não aconteça coisa ainda pior. Porque a palavra diz assim que quando nós somos libertos, a partir do momento que nós viramos as costas para Deus, vem 7 demônios piores do que aquele e, sabe, deixa a vida da pessoa ainda pior. Simplesmente porque ela decidiu não caminhar com Jesus. Porque ela decidiu dizer não para tudo. Sabe? Então, Jesus ele espera uma conduta positiva nossa. E aí Jesus encontrou ele no templo. E aí eu pergunto, você está no templo? Como está a sua vida espiritual? Eu sei que agora nós estamos no lockdown, não tem como você entrar aqui. Mas como está a sua vida com Deus? Como está o seu templo? Porque a palavra diz que Deus não habitaria mais em ambientes físicos, em construções feitas pelas mãos dos homens, mas Ele habitaria no nosso templo. E aí eu pergunto, como está o seu templo? Porque o fato de você estar dentro de uma igreja não quer dizer que você é um cristão. O fato de você estar dentro de uma comunidade cristã não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é a resposta com a qual você dá com o que você sabe ou com o momento onde você está inserido, no lugar que você está inserido. É a tua vida de oração, é a tua vida em consagração, é a tua vida em dedicação a alcançar o outro. Mas como você tem conduzido a tua vida? Possivelmente, o que você está vivendo é consequência de uma não resposta que você não deu, já não deu a Deus. Sabe, porque Jesus ele já fez tudo o que ele precisava fazer por nós. Ele morreu numa cruz, nos libertou, nos fez livres. E o que ele espera de nós? Nos encontrar no templo. Nos encontrar perseverando. Nos encontrar em um momento de continuidade. Eu quero te convidar a ficar de pé. Seja onde você estiver. No versículo 15, fala o seguinte, o homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Sempre que Jesus fizer algo por você ou na tua história, Ele espera que você venha proclamar o nome dEle, que você venha mostrar para as pessoas que Ele mudou a tua história. Sabe, não se trata só do que acontece com você, mas vai se tratar do que vai acontecer através de você com o que aconteceu com você. Lembra que uma das crenças que eu falei para você é de como você vê o mundo. Então não se trata do que aconteceu com você, mas se trata do que você vai fazer com o que aconteceu com você. Sabe, Jesus hoje ele pode curar todos os teus traumas. Ele pode curar todas as tuas fobias, Ele pode curar todos os teus medos, Ele pode transformar a tua história da mesma forma como Ele fez com esse paralítico. Sabe, Ele pode mudar todo o cativeiro que você tem vivido. O fato de nós estarmos vivendo uma pandemia, vivendo uma crise mundial, não quer dizer que você tem que perecer nesse ambiente. Se você parar para olhar a área geográfica de Jerusalém, do deserto, de todos os ambientes, Deus sempre favoreceu para os seus. Se você olhar a história, você vai ver, e isso acontece até hoje, que Deus ele faz com que tenha água gelada no deserto. Não vou te falar isso agora, eu quero que você vá pesquisar. Vou te ensinar a pesquisar as coisas. Mas veja um momento que acontece um degelo e existe água gelada passando no deserto. Então Deus, mesmo você no deserto, Ele te faz beber água gelada. Sabe, independente do ambiente a qual você está inserido hoje, Deus pode mudar a tua história. Jesus ele pode mudar o teu cativeiro. Quem sabe você não tem condições mais de andar. Se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir.
Se você não tiver condições mais de caminhar, se você não tem mais força nas suas pernas para caminhar, Ele te carrega no colo, simplesmente porque Ele te ama. Ou Ele fala assim, olha, quer ser curado? É agora, é já. Quer ser restaurado? Quer ter um encontro novamente com Jesus? É agora, é já. É já. Para de procrastinar, para de deixar para amanhã, para de deixar para depois, que pode ser que não tenha um depois. Pode ser que não tenha um amanhã para a tua história. Porque nós não sabemos. O que eu sei é que Jesus está passando por aqui agora. E Ele está junto com você na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. E Ele fala assim, queres ser restaurado? Queres ser curado? Sabe? E Ele não está esperando só uma resposta de você, não, eu quero. Não, Ele quer saber o que está dentro do teu coração, do mesmo jeito que Ele fez com aquele paralítico. Ele quer saber o que tem te machucado durante todos esses anos. Ele quer saber o que te colocou nessa condição. Qual foi o pecado que te levou a viver o que você está vivendo? O que aconteceu com você para que você esteja vivendo o cenário que você está vivendo hoje? Sabe? E você vai pegar hoje o teu leito. Você vai pegar tudo o que aconteceu com você. Aquilo que você carregou, aquela dor. Tudo aquilo que você carregou ao longo da tua vida até hoje. Vai levar com você. Porque as marcas de guerra não tem como deixar para trás. Mas agora as marcas de guerra serão cicatrizes para mostrar que é possível vencer, que é possível romper, que é possível avançar, que é possível viver uma vida nova.